Aleluia, glória a Deus. Saúde o povo de Deus na paz de Senhor Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, Neemias capítulo 12. Deus abençoa nossa leitura em nome de Jesus, Pai. Que tem como título os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdra, Amaria, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineote, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesua, Binai, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes e seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Une, seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas, e Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. E nos dias de Joaquim foram sacerdotes chefes das casas dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, e de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, aleluia. Versículo 14. De Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulon, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Metanel. Dois levitas foram nos dias de Eliasibe, inscritos como chefe das casas dos pais, Joiada e Jonã, de Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefe das casas dos pais no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, de seus irmãos, estava defronte deles para louvarem e darem graças segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Metanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram porteiros que já faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para
trazerem o fim e fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também a casa de Gilgal, dos campos de Gibeá, Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e 2 filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonathan, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá, Ananias, com os instrumentos e músicos de Davi, homem de Deus, Esdra, o escriba, ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte, defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, de cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu, após ele, a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta de Peixe, e a torre de Ananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Eu e sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, e Semaías, Eleazar, Euzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ézer, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Gezarias, o superintendente, e sacrificavam no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegravam, porque Deus os alegraram com grande alegria. E até as mulheres dos meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e da guarda da purificação, como também os cantores e os porteiros, conforme o mandato de Davi e de seu filho Salomão, porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Jorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, e cada um do seu dia,
e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Capítulo 13. Neemias remove diversos abusos. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariavam contra eles, e Balaão, para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se sentia aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjar, o incenso, os utensílios e dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não se estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Ataxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tomei alcançar a licença do rei, e vim a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muitos me desagradou, e de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando-o eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e do incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não davam, de maneira que os levitas, os cantores que fizeram a obra, tinham fugido cada um para a sua guerra. Então contendi com os magistrados e disse: por que me desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei, eu os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe o dízimo do grão e do mosto, do azeite, dos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros e Selemias, os sacerdotes, e a Jadoque, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinha achado fiéis, e se encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa de meu pai e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas que traziam de Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixes e toda a mercadoria que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram nossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade?
e vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus as portas alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém. Uma ou duas vezes protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também Deus me deu: lembre-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da sua benignidade. E vi também naqueles dias os judeus que tinham casado com mulheres astoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falaram meio asdodita, e não podia falar judaico senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para homens, nem para vossos filhos, nem para vós mesmo. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações o rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o otonita, pelo que afugentei de mim. Lembre-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio dos levitas. Assim, os alimpei de todos os estranhos e designei com os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas de lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembre-te de mim, Deus meu, para o bem.